O Hospital Regional Dom Moura começou a ser construído em 1941, durante o governo Agamenon Magalhães, e inaugurado em junho de 1943. Leva o nome do primeiro bispo da Diocese de Garanhuns. Essa unidade de saúde é classificada de médio porte, referência para os 21 municípios pertencentes à 5ª Região de Saúde de Pernambuco, atendendo também a outros municípios devido à regulação de leitos do Estado. Realiza em média 5.000 atendimentos mensais nas emergências adulto e infantil. O hospital possui uma média de 800 internamentos por mês nas diversas clínicas, sendo estas clínica médica, cirúrgica, pediatria, maternidade e UTI adulto. Com a pandemia da Covid-19, foram acrescentados leitos de enfermaria e UTI específica para as emergências de síndrome gripal. Mas a nossa história começa em meados de 1989, quando surge no Diário Oficial de Pernambuco a convocatória para as primeiras residências interiorizadas em enfermagem e médica. Nasci em Garanhuns e trabalho aqui em Garanhuns há 33 anos. Sempre minha vida foi profissional dentro do hospital, trabalhando com residência, né? E aí vim para Garanhuns por causa da residência, né? A residência Uni de enfermagem. Veja só, em 1990 o SUS estava sendo instituído, e aí o governo de Pernambuco, quem era o governador era Miguel Arraes, ele teve essa questão de trazer para o interior o profissional. E aí ele fez, junto com a Universidade Federal, eles fizeram um convênio, fizeram um programa, onde ia trazer para o interior a residência de enfermagem na área materno-infantil e a residência de materno-infantil e médico-cirúrgica e a residência médica em obstetrícia, ginecologista e pediatria. Era muito desafiador vir para o interior, Mas aí a gente veio e viemos primeiro do que o residente, do que as turmas, a primeira turma. Então a gente veio fazer o diagnóstico do hospital, ver as necessidades, prioridades. Eu sou de Garanhuns, não tinha pretensões de voltar para Garanhuns, mas surgiu a oportunidade de participar de uma seleção para ser preceptora da primeira residência interiorizada de enfermagem de Pernambuco e do Brasil. Então fizemos uma seleção de 1º de fevereiro de 90, chegamos, eu, Fátima, Reila, éramos nós 3 de fora, e tínhamos a enfermeira Sueli, que já era do quadro do Dom Moura, para iniciarmos a residência. Começamos a montar a grade da residência em si. Chegamos aqui no Dom Moura, só existia 2 enfermeiras, que era Bernadette Guimarães, que era a chefe do departamento, que ficava responsável pela clínica médica e cirúrgica, e Sueli, Sueli Santos, que ficava responsável pela maternidade e pediatria, e ela se concentrava mais na pediatria. E tinha uma diarista à tarde, que era Rosa Liberato, que era a diarista da tarde. Então só existiam 3 enfermeiros nesse hospital. O pessoal de enfermagem, não existia técnicos, só atendentes de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então a residência, com a chegada dos residentes, fez a seleção, chegaram 5 residentes, de início foram 5 residentes, e nós começamos a fazer um trabalho no hospital, formamos a maioria do pessoal, todos que eram atendentes, formaram-se como auxiliares de enfermagem, então todo mundo foi capacitado, porque o pessoal tinha muita gente que nem ler sabia, Eles conheciam a medicação pela cor, Então a gente começou a fazer um trabalho, teve muita resistência, certo? Muitas críticas, porque a mudança, ela requer um pouco de... O pessoal fica um pouco alvoroçado, um pouco temeroso, então a maneira deles se expressarem era querendo agredir ou então prejudicar o trabalho,
para evitar que o novo sempre tem mudanças, o novo causa medo. Mas conseguimos, né? Trabalho aqui no Hospital Dom Moura, já fez 30 anos, né? Entrei na década de 90, me formei em 1900, fiz residência de enfermagem. Fiz a seleção, né, as provas para residência de enfermagem e voltei para minha terra natal. E foi concomitante, né? Eu fiz residência de enfermagem e fiz também a parte de enfermeira do Estado, aqui no Dom Moura. O Estado achou por bem deliberar que a gente fizesse as duas funções, que na realidade não era permitido o residente ter outra profissão. Mas, foi uma época muito descoberta, né? Porque saindo da faculdade, né? Primeiro emprego, primeira residência, uma residência específica de enfermagem, a gente tinha as preceptoras, 4 preceptoras. Eu preferi fazer residência de médico cirúrgica e a gente dava plantão no final de semana e trabalhava de segunda a sexta, 8 horas por dia. Entrava de 7, saía de 5 da tarde. Os residentes tinham que dormir aqui no Dom Moura, ele tinha que trabalhar e ser residente do hospital. Ele não podia ir para sua casa, não, só nas folgas, né? Eu fui residir com meus pais, mas depois de um certo tempo morando aqui no Dom Moura. A experiência de morar num hospital é meio conflitante. A gente não conseguia separar o lado pessoal do profissional, porque quando a gente estava de folga, entre aspas, dormindo aqui, os profissionais daqui sempre nos via como residentes. Então, eles batiam no nosso quarto, mesmo a gente de folga, para a gente resolver problemas do hospital, porque à noite não tinha enfermeiro plantonista, não tinha chefe de setor, então ficava meio complicado não ter ninguém para gerenciar isso como enfermagem, porque tudo era enfermagem aqui no Dom Moura. Até questões de serviço social, questões de psicologia, porque a gente tinha um déficit muito grande dos profissionais nessas áreas. Foi uma decisão política, lógico, de grande importância para a melhoria da assistência na região, uma vez. A estrutura física do Dom Moura era o quê? Tinham 2 clínicas, nós tínhamos mais serviços, né? Nós tínhamos a clínica médica, a clínica cirúrgica, a clínica psiquiátrica, nós tínhamos a unidade de infectologia, que era de isolamento, nós tínhamos já a cirurgia, não é? E a clínica médica tinha num vão só dividido por um ambiente que era o posto de enfermagem, atrás do posto de enfermagem os banheiros, 2 banheiros. Eu não sei que era aquele vão enorme, com todas as mulheres juntas e todos os homens juntos. Não tinha repouso para a equipe de enfermagem. Tinha a central de esterilização, ela foi depois reformada, mas quando a gente chegou, luva era reesterilizada, seringa era de vidro com agulha de metal. Então, antes de empacotar, fazer o pacote para a cirurgia, a gente tinha que passar essas agulhas numa lixa para tirar quando ela estava, a gente chamava de rombuda, né? Eu tive triste experiência de fazer uma injeção intramuscular que veio a fibra muscular na ponta da agulha. Quer dizer, a agulha não foi devidamente lixada, porque aí a ponta ficava curva e fazia essa agressão no paciente, no usuário. Então, as agulhas eram empacotadas, a gente chamava o pente de agulha, pegava uma gaze e colocava as agulhas, colocava ali dentro de uma caixa de metal, que durante o dia a gente ia tirando, abrindo a caixa e tirando, tá? Quando a gente sabe que só em fazer isso, contaminando.
Essa residência, ela foi o divisor de águas na qualidade da assistência aqui no Dom Moura. Então, nós, através do Larga Escala, que foi criado por Isabel Santos, mas deixou esse grande legado, que é a formação em serviço, a partir da prática no serviço. A formação desses profissionais era através da problematização. Então, né, para vocês terem uma ideia, teve uma experiência que ela é engraçada, mas ao mesmo tempo ela demonstra como era, né, onde estava o nível de assimilação. E aí, desses atendentes, a gente, um dia, a enfermeira, né, a responsável técnica, pegou uma dessas atendentes batendo um concentrado de hemácia, uma unidade de concentrado de hemácia, para transformar em papa, para dar para o paciente, porque estava prescrito papa de hemácia. E ela achava que aquilo, como estava ainda mole, ela tinha líquido, ela batendo talvez transformasse numa papa e ia conseguir, né? Porque aí talvez o sangue coagulasse de tanto ela bater, né? Ou não. E ela iria terminar dando a papa ao paciente. A sorte do paciente é que ele resistiu muito tempo em não tomar. E a nossa enfermeira, a responsável técnica, chegou e salvou o pobre do paciente, que ele ia beber o sangue, né? Se ela não chegasse. E o interessante é que ela era freira, né? E tinham esses profissionais, eles entravam não por concurso, entravam por indicação. Fui selecionado para preceptor da residência de pediatria. Inicialmente a residência de enfermagem começou e depois nós fomos chamados para participar da residência interiorizada de pediatria. Então foi uma seleção. Assim, os desafios foram grandes por conta tudo que é novidade, há uma certa resistência e sem falar que o Hospital Regional Dom Moura, ele tinha assim, algumas deficiências estruturais, administrativas. Como a residência de enfermagem já tinha iniciado, então já tinha sido começado um processo de mudança nesse sentido e já ajudou um pouco para a gente na residência de pediatria continuar. Então, mas como era um projeto, era uma ideia de interiorizar a residência, nós enfrentamos o desafio, tentamos superar, fizemos assim, algumas coisas que melhoraram o nosso serviço, com a ajuda da administração que tinha esse olhar voltado para a implementação da residência interiorizada. E nossa primeira seleção para médico residente selecionou apenas um médico residente, que foi o Dr. Ricardo Amaral, que é da região, é filho de Correntes, e foi o primeiro residente que veio para o nosso hospital e que nos ajudou a enfrentar esses desafios. Dois preceptores, Dr. Zé Luiz, que era pediatra já do Hospital Dom Moura e continuou como preceptor, e eu que cheguei para ser pediatra no Hospital Dom Moura e preceptor da residência, porque até hoje eu continuo com esse vínculo aqui no Hospital Dom Moura. No segundo ano, a seleção foi feita novamente, que era uma seleção estadual para residentes, e foram selecionados 3 residentes, que era o número de vagas que nós tínhamos. Então, pela primeira vez que nós tivemos as vagas todas completas, com mais 3 residentes, que todas 3 eram residentes, né, mulheres, todas 3 eram da região e continuam na região. Todas as atividades com os residentes, como vocês sabem, a residência médica, como as demais, é um treinamento em serviço. Então, não é só a questão teórica, é principalmente a questão prática. Então, nós tínhamos na ocasião a enfermaria de pediatria, nós tínhamos a maternidade com o berçário, que foi
bastante melhorado para poder funcionar a residência, e tínhamos um ambulatório de pediatria aqui do hospital, além da emergência de pediatria. Ficava na pediatria, o Dr. Zé Luiz ficava na neonatologia. Mas, como era muito pequeno o número de residentes, nós fazíamos geralmente as nossas visitas clínicas em conjunto. Essas atividades eram desenvolvidas geralmente em todo o turno da manhã, e alguns dias nós tínhamos as atividades teóricas, que eram os seminários, as discussões de caso clínico e outras. E essas reuniões a gente geralmente fazia à tarde na própria residência que funcionava, que os residentes que eram de fora moravam aqui no próprio hospital, e lá nós fazíamos as atividades. Geralmente a gente fazia essas reuniões com temas que também de enfermagem participavam das discussões, e tinha um aproveitamento maior do que se fosse só os 3 residentes ou 4 da pediatria com os preceptores. Então tinha a participação da enfermagem, porque nós escolhemos geralmente temas que abrangia as 2 áreas. Fui a única residente do Hospital Regional do Moura, em obstetrícia e ginecologia, e trabalho na emergência obstétrica como plantonista do Hospital Regional do Moura até hoje. Desde que terminei a residência, faço parte do grupo de plantonistas, 24 horas. Como eu era de Garanhuns, eu preferi ficar no Hospital Regional do Moura. Só eu que fiquei aqui. Era uma residência de ginecologia e obstetrícia e uma residência de pediatria. Um programa que foi cumprido fielmente. Tinha os seminários, tinha reuniões multidisciplinar, muitas contribuições. Para o hospital, eu acho, de ter um médico todo dia, ter uma pessoa preocupada com os problemas regionais, uma pessoa conhecedora dos problemas regionais, que vive aqui, que está aqui. E para a gente sonhava, porque era um grupo assim, muito centrado, muito preocupado. São assim, médicos que não são assim agora, tão técnicos. Então a residência era puxada e a gente acatou aquilo. Né? Ninguém ficava cansado, ficava aperreado, mas passava e conseguia. Tá? O pessoal da pediatria era mais. Como só era eu da obstetrícia, então eu fiquei mais só. A gente tinha refeição aqui, a gente tinha local aqui, a gente ficava. Não dormia aqui, mas ficava o horário todo aqui. E no dia do plantão, que tinha o plantão, a gente ficava 24. Tinha acolhimento para residente aqui. Não tinha assim o que tem hoje, que é o TCC. Na minha época não teve. Não tinha esse protocolo, foi implantado depois. E a única coisa que ficou pendente foi que a gente não teve direito ao certificado da residência. Ficamos apenas com uma declaração do preceptor, que nunca conseguimos o certificado. Perguntou, a residência médica, ela terminou antes da residência de enfermagem. Então, na residência médica a gente teve 3 turmas, e depois aquela questão de interesses, e aí acabou. Na 10ª turma, a gente teve também o término da residência de enfermagem. Ficou uma lacuna. Poderia ter tido uma continuação, uma continuidade, entendeu? Atualmente ela me deu muita disciplina, sempre examinar o paciente como um todo, o poder da escutar o paciente, escutar suas queixas, escutar pequenos detalhes, ver a mulher como um todo, não fazer uma anamnese direitinho, um exame físico completo, para errar menos, ter menos problemas na minha HD, ou seja, na minha hipótese diagnóstica. E assim também de ter uma experiência maior. Os meus erros, eu aproveitar para não cometer eles de novo. Alguma coisa que eu poderia ter feito,
não deixar de fazer, fazer. Para mim foi muito, muito importante. E a gente passou a lutar pela residência multi. Aí foi na gestão de Emília Pessoa que a gente teve esse grande ganho. Convidamos parceiros, né? A gente, mais uma vez, a gente teve a participação da Universidade Federal, quando Paulo Santana, né, um dos nossos grandes sanitaristas aqui no estado, de conhecimento nacional, ele, procurado por Emília, ele nos ajudou, né, a colocar o programa no Ministério. O estado de Pernambuco, ele é histórico no apoio às residências. Então, e a nossa regional, hoje a gente conta com 8 programas de residência. Isso por decisão do estado, né, decisão política. A gente, na primeira residência, a gente teve uma grande parceira, que foi Paulette, que hoje é professora da universidade. O nosso reitor, Pedro Falcão, também foi um grande parceiro nosso aqui, sempre foi parceiro desde a primeira residência. E a gente, não sei se por ter esses parceiros tão interessados no crescimento, na melhoria da saúde na região e na educação, que nós nos transformamos, aqui a Quinta Regional se transformou num grande polo educacional para a saúde. Na residência, atualmente eu sou a tutora de núcleo. Ela tem uma história, e essa história começou em 2009, com a questão da apresentação do projeto. Então, até então, a gente não tinha nenhuma residência multi. E a gente começou o projeto com 7 categorias. Hoje nós temos só 5, não é isso? Foi uma construção, a gente teve um assessor que ajudou a gente nessa construção desse projeto de residência. E nós éramos, no início, nós tínhamos outro psicólogo, Luciano Lins, que também ajudou nesse processo de discussão de projeto. A gente buscou outras residências, inclusive a residência de Marília, de Sobral, né, para a gente fazer um projeto que a gente comportasse ela na ênfase hospitalar, que inicialmente foi em médico-cirúrgica. Toda a nossa desenvoltura, a gente tinha uma gestão na época que nos cedeu um espaço, né, enorme para a residência, e a gente começou a desenvolver tudo assim, bem inicial, né? Foi uma residência que era a 3ª residência, né, do interior, a primeira residência muito profissional de Pernambuco. Então, foi muito bacana. Estou no processo da residência muito profissional do Hospital Regional Dom Moura desde o início da sua implantação, em 2010. Antes, como coordenadora pedagógica, né, junto com Reila Leliana, né, Fátima Godoy e Kátia Goretti eram as coordenadoras do programa. Em 2014, eu me tornei coordenadora do programa, Reila, vice-coordenadora, né? E logo no início nós tínhamos como instituição formadora o Centro Acadêmico de Vitória, né, que fazia o matriciamento junto conosco de todo o processo pedagógico do programa. E a partir de 2014 foi a transação do Centro Acadêmico de Vitória para a Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco, a ESP, que hoje é a nossa atual instituição formadora. Foram muitos desafios. Né? Primeiro que o hospital vinha de residências uniprofissionais, né? Teve a residência de enfermagem, então era uma outra perspectiva, eram outros objetivos, né? E aí teve essa ideia de uma residência multiprofissional no sentido de aglomerar realmente as profissões, né, dentro do ambiente hospitalar, que você não tinha visibilidade das outras categorias, até pelo pequeno número mesmo, né, dessas categorias dentro do ambiente hospitalar. Então, esse foi o primeiro desafio, né? Trazer vários profissionais para trabalhar juntos aqui, quando algumas categorias elas não eram vistas. Então, acho que esse foi o primeiro desafio.
Um outro desafio foi fazer entender que os profissionais, eles são preceptores natos, né? E eles iam estar fazendo essa troca com os residentes na sua prática. Então, nem todo mundo entendia o que era fazer preceptoria, como que ia fazer esse acompanhamento, não achava que tinha capacidade, não achava que tinha conhecimento para ser um preceptor. Que fizesse entender qual era o papel da preceptoria, a importância da preceptoria, a importância de se ter um programa de residência dentro do hospital. Então, acho que foram os principais desafios, né? E trazer essas categorias numa ideia de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, as categorias profissionais, né? As 5 categorias, que na verdade a gente começou até com mais categorias, né? Começamos com 7 categorias. Então, era enfermagem, psicologia, nutrição, serviço social, farmácia, odonto e fisioterapia, né? Eles transitavam juntos dentro dos setores. Então, não era rotina, né, do hospital ver várias categorias conversando e fazendo visita ao leito, né, e fazendo todo o processo das intervenções de cuidado. Então, tivemos alguns embates também em relação a isso, né? Mas aí, à medida que a residência ela foi se consolidando, ela foi com o trabalho mostrando, né, qual o papel, qual a importância, mudando de fato alguns paradigmas, né, existentes no ambiente hospitalar, trazendo novos desafios. A perspectiva do cuidado, ela começou a ter um outro olhar. As categorias, essas outras categorias, para além de medicina e enfermagem, elas começaram a ser vistas, né? Em relação à estrutura, um ganho nosso foi de fato termos o nosso lugar com mais espaço. Desde que a residência começou, nós tínhamos o nosso espaço, né? Que hoje é a UTI geral. Mas hoje a gente tem, não são todos os programas de residência que têm o privilégio de ter a sala da coordenação, de ter uma sala de estudo para os residentes, né, de ter salas de aula. Fui da primeira turma da residência multiprofissional do Hospital Regional do Moura, no ano de 2010. A tentativa da residência surgiu de uma vontade de morar no interior, vendo de Recife, e pensei, para ingressar no mercado de trabalho em Garanhuns, uma boa alternativa seria tentar a residência. Dando tudo certo, ingressei no Hospital Regional do Moura e de onde não saí estou até hoje. Mas sempre passando pela dificuldade de tudo ser muito novo, né? Então tudo estava em processo de construção. A gente escutava muito, a gente vai aprendendo e construindo ao mesmo tempo. Nada está pronto, então a gente ia ajudar a fazer parte dessa construção. E isso, de certa forma, fez com que a gente chegasse em um serviço que a gente, às vezes, ia mais para colaborar do que para aprender, né? Aquele serviço esperava muito da gente no sentido de querer que a gente fornecesse alguma coisa, né? Então a gente ia para uma unidade de saúde da família, a gente ia em um CAPS, em presídio, em asilo. Então a gente estava em vários contextos da rede de atenção à saúde. Então chega um momento em que a gente se vê como preceptor. E aí chega aquele momento de uma certa decepção conosco devido à própria demanda do serviço. Então, hoje eu sinto as dificuldades que meus preceptores sentiam, né? Gostaria de contribuir muito mais com a residência, mas o serviço realmente toma muito, né, do tempo do preceptor, e essa questão de ter o preceptor do serviço para os residentes, né, no caso, é uma questão que realmente seria um ponto que dificulta bastante, né? E hoje eu sinto essa certa angústia por às vezes deixar os residentes um pouco na mão diante de um dia de trabalho mais exaustivo. Então,
hoje vejo que realidade é aquilo que eu sentia como residente. Então, eu como preceptora da CCIH, eu recebo essas categorias e me sinto assim muito gratificada por isso, porque depois que a residência veio atuar na CCIH, depois que os residentes começaram a participar dos rodízios, atualmente a gente passa um rodízio de 1 mês para os residentes, né? E é uma experiência muito gratificante, por quê? Porque devido ao estímulo que eles têm, devido assim, às ideias inovadoras que eles trazem e devido ao apoio que eles oferecem ao setor, a gente engrandece. Por quê? Porque sem os residentes, o setor da CCIH era exemplo. Ninguém sabia como funcionava, ninguém sabia como era vivenciado, ninguém sabia como era a rotina. Depois que os residentes começaram a passar o rodízio, eles deram visibilidade ao setor. Quando o residente ele passa no setor, a gente faz educação permanente, a gente trabalha os profissionais, a gente faz as rotinas como deveria fazer. E tanto é que eu falo sempre que os residentes são os meus queridos, meus filhos queridos de coração. Porque quando eles passam, eles sempre deixam um pedacinho deles. E esse pedacinho deles fica comigo e com a equipe e nunca vai ser apagado, não é verdade? Porque é através deles que a gente reflete o nosso trabalho. É através deles, eles são um espelho do que a gente faz. Outra potencialidade que nós temos são as tutorias, né? Cada categoria tem o seu tutor de núcleo e nós temos também uma tutora de campo, que é independente da categoria e que visita os campos e que faz essa ponte da preceptoria com os residentes, preceptoria com coordenação. Né? E também reconhecimento em nível de Ministério da Saúde. Nós ganhamos em 2015 o prêmio InovaSUS, né? Que teve como produto um artigo, né, publicado, e recentemente nós tivemos um artigo publicado pela Rede Unida. Essa residência ela já foi reconhecida também em São Paulo, né, onde tinham vários programas de residência do Brasil inteiro, e nós podemos falar um pouco da experiência do nosso programa, que se viu também de referência para alguns programas de residência. Então isso para a gente já traz esse reconhecimento, né? A gente já pensa, nós estamos andando no caminho certo, né? São 10 anos com bastante luta, mas que nós já colhemos alguns frutos. Na verdade, assim, eu vou falar por mim, mas eu acredito que eu também esteja falando por Reila, né? E por quem já passou também, Fátima, Cátia. A residência está assim, do nosso coração, né? A gente faz isso realmente com muita emoção, né? De estar a gente vendo os egressos, né, onde é que eles estão, né, a gente acompanhar o próprio desenvolvimento do residente, desde o dia que ele entra até o dia que ele sai, até quando ele está em outro serviço, que muitas vezes ou vem para ficar conosco, fazendo parte da nossa equipe, ou muito próximo dentro da rede, né, isso a gente paga tudo. Estou na coordenação, né, da residência de obstétrica da Escola de Governo e Saúde Pública de Pernambuco. O edital foi em 2015 e ela iniciou no dia 1º de março de 2016. A intenção é que fosse uma residência descentralizada e regionalizada para os interiores, né? Então a gente precisava fazer um mapa, né, de quais as regiões de saúde a gente tinha potencialidade para receber esse programa. Então a gente fez a reunião com os hospitais regionais, com a educação permanente da Secretaria e com a Escola de Governo de Saúde Pública e a Agência de Saúde da Mulher. Então, diante várias reuniões que aconteceram para se pensar qual eram as regiões e os hospitais, né, regionais que essa residência seria implantada. E aí a gente pensou, fez todo um estudo relacionado a quantidades de partos, a possibilidade de receber o residente relacionado à preceptoria, que é extremamente importante. A gente também pensou, né, na possibilidade de, primeiro, de ser em 2 regionais, né, aqui na quinta e na quarta, mas aí depois surgiu a 6ª regional como uma
uma potência também para receber o programa, pela estrutura do hospital, né, pela quantidade de partos e preceptores, enfermeiros, obstetras que tinham. A gente vinha de uma força grande aqui dentro do estado, voltado à rede cegonha, né? A rede cegonha foi implantada em 2011 e previa, né, redução de mortalidade materna e redução de mortalidade infantil no componente neonatal através de várias ações, e entre elas era a mudança do modelo de assistência ao parto. Então era a intenção, através do financiamento de residências, né, do Ministério da Saúde, era que vários enfermeiros obstetras fossem formados, né, através dos programas e de especialização também, porque também o Ministério fez, para que esse modelo fosse mudado. Fui residente da turma de residência de enfermagem obstétrica aqui no Hospital Regional do Moura. Hoje eu sou enfermeira aqui na mesma unidade onde eu fui residente, enfermeira obstétrica. E a partir desse processo seletivo, nós fomos selecionados e iniciamos em 2015, aqui na unidade. Pioneiros, a gente inicia um trabalho sem saber meio como vai ser, né? Assim, foi muito bem organizado, não posso dizer que não, mas tem aqueles momentos em que algo inesperado acontece, né? Várias surpresas acontecem, de não tem esse setor pra gente rodar, ou alguma coisa que o serviço deixa a desejar, mas aí assim, no todo foi muito positivo, né? A gente conseguiu passar por todos os entraves, todos os problemas, resolvê-los, né? E conseguimos passar pelo programa assim, com muita qualidade, né? Assistência à gestante, né? Tem todo o seu decorrer da gestação, pré-natal, a assistência ao parturiente, né? Toda assistência ao trabalho de parto, ao feto, né? E ali no parto, ao RN e a parturiente. E em alojamento conjunto, né? A puérpera, né? No caso, e ao RN. Nós rodamos principalmente nos setores de assistência do enfermeiro obstetra, mas também rodamos em setores como CCIH, nós passamos também por banco de leite humano, nós passamos por o CINEL, essas outras, além de alojamento conjunto, sala de parto, triagem, né, com o acolhimento com classificação de risco, né, todas essas assistências. Esses locais de assistência, né, não só diretamente ao paciente, mas também buscando conhecer, né, toda a assistência que envolve a assistência obstétrica, não só direto com a paciente, mas também com a organização de serviço, com os prontuários e tudo mais. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho aqui no Dom Moura, né, na maternidade, desde 2015, e aqui sou preceptora, né? Eu acompanho aqui as residências, né? Sou preceptora de 2 programas, né? O programa da MUT e o da UNI, que é de obstetrícia, né? Esse da UNI a gente acompanhou já essa implementação desde o início aqui, e através daqui, né, eu fiz uma especialização em preceptoria do SUS, né? Então a residência me trouxe isso, né? E também fiz um mestrado em ensino na saúde para estar atuando aqui como preceptora. E contribuição, né, houve uma melhoria da assistência aqui na maternidade, né? Então acho que deu uma mudada nesse cenário da questão de humanização do parto mesmo. Continuar, né, e estar fortalecendo essa melhoria da assistência, né, essa humanização, essa sensibilização dos profissionais. E acho que a parte da UNI, né, na MUT a gente vê muito essa questão da pesquisa, mas eu acho que a UNI pode vir a contribuir ainda mais, né, com isso. Acho que precisa ter mais acolhimento para o residente, né, com relação a isso. Principalmente da UNI, né, a MUT, por ter uma coordenação mais inserida na instituição, é diferente,
da Uni, né? Como eu sou preceptora dos dois, né? Não tem um local específico, né, para eles fazerem estudos de caso, essas coisas. Não, a Uni, por exemplo, não tem uma tutoria, então eu acho que isso é algum ponto que deixa a desejar e era necessário ter, né? Então acho que eles ficam um pouquinho meio soltos por conta disso. A questão da própria assistência ao parto. O cenário, quando eu cheguei aqui, eram elas parir 100%, quase que 100%, em posição litotômica e ter outras intervenções. Então isso já mudou muito, né? Então, hoje é uma coisa bem mais difícil da gente estar vendo uma mulher só parir na sala de parto, né? Ela para em outras posições, em outros locais, é onde a mulher quer, né? Eu acho que foi principalmente nisso. Estrutura física não houve mudança, houve uma reorganização, inclusive com mudança de salas. Nós temos hoje a sala de assistência, a sala vermelha, né, que a gente chama a sala de assistência à emergência obstétrica, que antes não tinha. E com relação aos profissionais, nós temos hoje uma mudança grande, porque nós chegamos aqui com 2 enfermeiros para a unidade inteira. Hoje nós temos 3 enfermeiros por plantão. Então, um enfermeiro para o alojamento conjunto, um enfermeiro para a sala de parto e um enfermeiro para o berçário. 4, na verdade, e um para o bloco. 4 enfermeiros por plantão, que é bem diferente de anteriormente. A residência trouxe, além da capacitação de profissionais para assistência, né, uma futura assistência, né? A residência trouxe mais conhecimentos para os profissionais que estavam aqui, né, lotados, e fez com que eles mudassem um pouco a assistência, né, prestada às pacientes. E vivenciando também aquele nosso jeito de trabalhar, um jeito mais humanizado, um jeito mais respeitoso, tanto às gestantes como a mesma assistência ao RN no momento do parto. Então, elas vivenciavam isso e viam que era positiva essa mudança. E alguns passaram de uma assistência menos humanizada, né, uma assistência mais mecanizada, né, mais intervencionista, para uma assistência mais humanizada, mais natural, né, com menos intervenções, né, e mais respeitosa à parturiente. Então, assim, a residência, o reconhecimento do preceptor. Isso é algo que deixa bastante a desejar. A gente tem vários perfis de residentes, né? E a grande contribuição dos residentes é mesmo essa leveza na cabeça, no sentido de trazer o que é novo, tirar as pessoas daquele lugar comum. E sempre eu falo assim para um residente: primeiro você tem que chamar, eu acho assim, para um residente é mais fácil estar em grupo multiprofissional entre os residentes. Mas a coisa mais difícil é você, enquanto residente, grupo de residente, você chamar todos aqueles profissionais para um trabalho, né, multi, que eles só querem fazer muitas vezes o trabalho uni, não é isso? Sim. Assim, como foi para o senhor ser preceptor? Seria de novo, né, se fosse... Então a experiência como preceptor foi muito boa, porque na verdade eu digo sempre, a minha preceptoria, eu era preceptor, mas para mim foi como se fosse um R3 que a gente diz, né? Eu fiz R1 e R2, mas para mim foi como, não foi só ensinando, para ensinar. Quando você está ensinando, você está aprendendo. Então para mim foi o ensino, mas foi um aprendizado. A gente se dedicava muito, estudava, participava de todo esse processo. Então foi assim uma coisa extraordinária para mim essa vivência. E sentimos muito quando terminou a residência, porque a gente tinha esperança de melhorar cada vez mais o serviço. Então foi uma experiência assim muito boa que eu tive na época e que até hoje guardo na memória muitas coisas que nós fizemos dentro que foi da residência e fora da residência, porque nós estávamos no serviço, nós estávamos como médico
do hospital, mesmo por conta dessa questão de não cumprir os pré-requisitos que são necessários. Então, infelizmente, está o curso de medicina na nossa cidade e eles estão ainda saindo para fazer o internato em Recife e alguns rodízios na cidade de Caruaru. Mas aí foi mais uma esperança que nós tivemos do curso de medicina de vir para melhorar nosso serviço, mas ainda estamos esperando por isso. Ainda bem que a residência interiorizada não acabou, os governos conseguiram essa forma de manter a residência com essa residência multiprofissionais, que são também importantes porque outros profissionais ficavam sem ter muitas vezes um campo de prática, como a residência, que eu digo sempre que a residência é uma das coisas mais importantes da formação de qualquer graduação, não só de medicina, mas qualquer graduação da área de saúde, porque continuar acreditando e vamos ver, quem sabe a gente um dia ainda tem alguma coisa que possa retomar essa chama na área da medicina também, da pediatria. Você acha que aqui teria a possibilidade de ter uma residência médica? Sim, sim, com certeza. Sim. Olha, já foi. A senhora seria preceptora? Com certeza, seria. Seria e ainda lhe digo, faria um curso atual para me atualizar, que medicina continuada é todo dia, para eu ocupar um cargo desse atualmente. Faria, com certeza. É tudo muito novo no Covid. A gente não sabe. É uma caixinha de surpresa. E o estudante, como todo estudante, eu já fui estudante, então você tem sede do saber, você quer saber mais e mais o porquê de cada coisa. Então, a pandemia em si, ela estimulou a você estar estudando, a você estar pesquisando, a você estar indo atrás, através de quê? De cada sintomatologia de cada paciente. E o estudante, ele tem isso, da sede do aprender. E ele, de qualquer maneira, ele puxa o profissional mais antigo que está calejado, que está cansado, que está revoltado. Isso, né? O usuário precisa de profissionais dentro de uma realidade e que gostam do que está fazendo e melhore cada vez mais o sistema de saúde. Que o SUS está aí, né? Eu disse a vocês que desde 90 que a gente luta, cada dia é uma luta diferente, a questão do financiamento, a gente melhorou muito na questão da educação permanente, então hoje, e aí, por isso que até hoje, eu acredito muito em residência. Estou aqui, já solicitei minha aposentadoria e me sinto muito feliz. Porque eu acredito no trabalho vivo, um trabalho onde você melhora a cada dia mais. Particularmente, eu como enfermeiro ex-residente do Hospital Regional Dom Moura, fui da turma de 1997, a 8ª turma. Eu ingressei em março daquele ano e concluí minha residência de enfermagem médico-cirúrgica em março de 1999. Naquela oportunidade, eu não agreguei apenas conhecimentos técnicos científicos, mas também a maturidade de atuar como enfermeiro em um hospital de referência no interior do estado. Por fim, cito o poema do sanitarista Domício Sá, chamado Jornada em Resistência. Residência em jornada é a voz da juventude. Nosso direito à saúde em rede organizada. Política ameaçada, sonho que se reduz. Só a luta nos conduz à garantia do acesso. Para evitar o retrocesso, resistência no SUS.